A função do subsistema do estabilizador horizontal é operar a superfície do estabilizador horizontal para ajustar a compensação de arfagem do avião. O controle do sistema é executado automaticamente através do sistema de piloto automático ou manualmente através dos interruptores de compensação e a tecla reserva de compensação. A unidade de controle do estabilizador horizontal HSCU, instalada no compartimento eletrônico traseiro, controla a operação do atuador do estabilizador horizontal HSA, que move a superfície do estabilizador. Uma tecla principal e uma tecla reserva de corte do compensador de arfagem estão localizadas no console central, e a posição do compensador de arfagem é indicada no mostrador EICAS. O atuador do estabilizador horizontal HSA tem dois atuadores do tipo de rosca, acionados por dois motores elétricos DC sem escovas. O canal de controle principal do HSA aciona o motor número 1 e o canal reserva do HSA aciona o motor número 2. O atuador do estabilizador horizontal inclui dois mecanismos anti-retorno e contém um dispositivo que permite testar os mecanismos anti-retorno durante a montagem ou manutenção do sistema. Quando uma das teclas de compensação estiver atuada ou quando o computador do piloto automático estiver acoplado e ocorrer uma falha, a unidade HSCU desliga o canal principal. As teclas reserva de compensação são usadas, então, para comandar o atuador de compensação do estabilizador através do canal reserva de compensação. A operação do HSA tem um tempo limite de 3 segundos e, se for necessária uma operação por tempo maior, a tecla de compensação deve ser atuada novamente. Em caso de disparo da superfície do estabilizador horizontal, a tecla de desconexão rápida deve ser mantida pressionada até que o sistema principal e o sistema reserva de compensação de arfagem sejam cortados. As teclas de corte desligam os motores permanentemente. Depois disto, libere a tecla de desconexão rápida. As mensagens de alarme, falha do piloto automático ou falha da compensação automática podem ser apresentadas. Se o avião estiver no solo e o ângulo de qualquer manete de potência estiver acima de 60 graus, e a compensação de arfagem estiver fora da faixa verde para decolagem, os dígitos, a caixa e o ponteiro são indicados em vermelho no mostrador EICAS. O subsistema do flap operado eletricamente tem duas superfícies do tipo Fowler, de fenda dupla, para aumentar as características de sustentação da asa durante os procedimentos de decolagem, aproximação e pouso. O subsistema do flap tem os seguintes componentes: a alavanca seletora do flap, a unidade de controle eletrônico do flap, FECU, a unidade de potência e acionamento do flap, FPDU, o sensor da velocidade do flap e os freios de transmissão. Dois motores elétricos na FPDU movimentam as superfícies do flap. Estes motores acionam uma caixa de engrenagens diferencial que converte a alta velocidade e baixo torque dos motores em torque elevado e baixa velocidade para o eixo flexível do flap. Cada seção do eixo consiste em um tubo de teflon impregnado de grafite e um cabo de aço. O eixo flexível do flap tem terminais com encaixe hexagonal para facilitar a conexão com os outros componentes. Duas caixas de engrenagem angulares são instaladas em cada asa, sendo uma com 30 graus e outra com 50 graus. Os dois atuadores tipo rosca em cada seção do flap contêm uma porca de esferas e uma rosca sem fim para mover as superfícies. A finalidade dos conjuntos de trilhos do flap é guiar o movimento das seções do flap. Cada conjunto de trilho do flap tem duas partes. Uma parte fixa que é presa na nervura da asa, e outra parte móvel, que é presa na superfície do flap. A alavanca seletora do flap é um dispositivo eletromecânico que controla o subsistema de atuação do flap. Tem 5 posições: 0, 9, 18, 22 e 45 graus. Para a operação segura, a unidade de controle eletrônico do flap FECU tem 2 canais para prevenir o movimento inadvertido do flap. A FECU tem interface com a alavanca seletora do flap FSL. A unidade do motor de acionamento do flap FDMU
o freio da transmissão do flap FTB, a unidade do transdutor de posição do flap FPTU, a unidade de alarme sonoro, o sistema EICAS, o computador central de manutenção, o sistema de proteção de stall, o subsistema do spoiler de solo, o sensor de velocidade do flap FVS e o freio do motor do flap. As duas unidades de motor DC, sem escovas, para acionamento do flap, e uma unidade FPTU são parafusadas a FPDU. Um freio da transmissão do flap é instalado para manter os atuadores na condição limite de carga. O conjunto de freio é parte da FPDU e trava o eixo de saída do motor quando a fonte de alimentação elétrica está desligada. Um sensor da velocidade do flap é instalado em cada asa para monitorar a velocidade da transmissão e a assimetria do flap. Quando o piloto move a alavanca seletora do flap, um sinal é enviado para a FSU. A FSU compara a posição da alavanca seletora com as superfícies do flap e transmite um sinal para a unidade FPDU para mover as superfícies do flap para a posição selecionada. A FSU também monitora o movimento do flap e envia sinais para o sistema EICAS e para outros sistemas relacionados. Se houver falha de somente um canal de controle, a mensagem de alerta "velocidade baixa do flap" será indicada, e somente um motor operará em baixa velocidade. Se o avião estiver na configuração de decolagem e os flaps estiverem fora da faixa de decolagem, um alarme sonoro "Take-off flaps" será emitido. Take-off flap. E os dígitos da indicação de posição do flap mudarão para a cor vermelha. Se houver qualquer irregularidade, a FSU desconectará o subsistema do flap e a mensagem de alerta "falha do flap" será exibida no mostrador EICAS. As superfícies externas realizam as funções de freio aerodinâmico e de spoiler de solo, enquanto as superfícies internas realizam somente a função de spoiler de solo. As superfícies do spoiler são feitas de material composto e o subsistema é atuado hidraulicamente e controlado eletricamente. O controle da função spoiler de solo é automático durante o pouso ou a decolagem abortada. A função de freio aerodinâmico é controlada pelo piloto. Há 3 conexões para cada superfície do spoiler, 2 articulações e uma conexão do atuador. As superfícies do spoiler, quando comandadas, são movimentadas para abrir e fechar por meio de atuadores hidráulicos. Batentes de fim de curso localizados dentro dos atuadores limitam a abertura e o fechamento das superfícies. A válvula do spoiler de solo controla a pressão hidráulica nos atuadores do spoiler interno. Esta válvula é de 3 vias, 2 posições, 2 estágios, comandada eletricamente por solenoide. Quando energizada, a válvula transmite a pressão hidráulica para a câmara de extensão. Esta válvula, quando desenergizada, transmite a pressão hidráulica para a linha de retorno. A válvula do freio aerodinâmico é de 4 vias, 2 estágios, comandada por 2 solenoides elétricos. O solenoide 1 é para a função de spoiler de solo e o solenoide 2 é para a função de freio aerodinâmico. Os atuadores têm um mecanismo de travamento interno na posição fechada. A extensão dos spoilers internos é 52 graus. E a extensão dos spoilers externos é 30 graus. Em modo de freio aerodinâmico, somente os spoilers externos são comandados para abrir, enquanto que em modo de spoiler de solo, os spoilers internos e externos são comandados para abrir. A operação do ground spoiler é automática durante procedimentos de pouso e de decolagem abortada. Com a aeronave no solo, a lógica do ground spoiler recebe o primeiro sinal dos sensores de proximidade do trem de pouso. Quando a velocidade das rodas é superior a 25 nós, o sensor de velocidade envia o segundo sinal. Quando o piloto move as 2 manetes de potência abaixo de 30 graus, a unidade de controle do spoiler opera as superfícies do spoiler para a posição aberta. As indicações dos spoilers no EICAS são spoiler aberto ou fechado, indicando a condição das superfícies. A mensagem spoiler fail indica que um painel de spoiler abriu inadvertidamente, falhou para abrir ou foi encontrada uma falha na unidade de controle do spoiler.
Quando a aeronave está no solo, com velocidade de roda acima de 25 nós e as manetes de potência abaixo de 30 graus, o teste de configuração de decolagem é executado pressionando o botão TO Configuration. Então, uma mensagem sonora de advertência Take Off Spoilers Take off. Spoilers. e a mensagem no EICAS No Takeoff Config são acionadas. Para operar o freio aerodinâmico, a aeronave deverá ter os ângulos das manetes de potência do motor abaixo de 50 graus e os flaps ajustados em 0 grau ou 9 graus. Quando o piloto aciona a alavanca do freio aerodinâmico para a posição aberto, a unidade de controle do spoiler comanda as superfícies externas do spoiler para aberto. Se a alavanca do freio aerodinâmico é comandada para aberto, mas a lógica de abertura não é satisfeita, o EICAS mostrará uma mensagem de alerta. Speed Brake Lever Disagree. O interruptor de teste de manutenção está instalado no painel de manutenção. Este interruptor permite a operação do spoiler durante as atividades de manutenção. Quando este interruptor está na posição ON, envia um sinal para a unidade de controle do spoiler equivalente ao sinal de velocidade da roda. A função do sistema de trava dos comandos Gust Lock é travar o profundor para evitar danos em caso de rajadas fortes de vento no solo. As demais superfícies de comando de voo são travadas eletricamente ou hidraulicamente. O mecanismo de trava dos comandos consiste basicamente na alavanca de trava dos comandos e eixo de bloqueio, o conjunto do tubo de torque, as hastes de conexão 1 e 2 e a mola de tensão. Quando a alavanca de trava está na posição liberada, o tubo de torque dianteiro do profundor está livre para girar. Para travar o sistema de comando do profundor, empurre a coluna de comando totalmente à frente. Ajuste as manetes de potência para a posição idle. Em seguida, levante e mova a alavanca de trava dos comandos para a posição travada. O eixo de bloqueio trava ambas as manetes na posição idle, para garantir que não seja possível comandar potência para decolagem enquanto o profundor estiver travado.